Bem-vindos ao nosso recém-inaugurado Centro Cultural Palácio Fernando de Monteiro. Foi inaugurado ontem, né? Então esse passa a ser o nosso primeiro evento oficial do Palácio. E aí, quando eu fui escrever minhas palavras para hoje, aí eu fui olhar a minha fala de quando nós tivemos a última entrada de novos membros no Instituto, que foi em junho de 2019, lá na Casa da Memória, que foi também o primeiro evento pós-reabertura da Casa da Memória e da Biblioteca Pública, que nós reabrimos lá na Casa da Memória. Então assim, poxa, que coincidência, né? 5 anos atrás a gente estava retomando o Instituto Histórico e foi pós a reinauguração daquele espaço. E hoje nós estamos não voltando de novo para o Instituto, mas tendo a primeira entrada de novos membros depois de 5 anos. No dia seguinte, a reinauguração desse espaço que está abrigando a sede do Instituto Histórico e Geográfico, que é aquela sala que nós, acho que a maioria, né, viu lá embaixo, no primeiro andar, junto com a Academia de Letras. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante na nossa história, da trajetória do Instituto Histórico. Então, para dar início agora oficialmente, depois dessa fala de um comentário, vamos dizer assim, de amigo, vamos organizar a nossa mesa. Aí eu convido aqui a nossa secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, que também é membro de História Geográfica de Cachoeira. Aí eu quero convidar também a vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico, a Márcia. Aí eu quero convidar também nossa secretária, tesoureira, orientadora, companheira, tudo. A matéria. E aqui para sentar nessas cadeirinhas aqui bonitinhas, os nossos novos membros a partir de hoje do Instituto, a Camila Marconi, a Karina Vailense, o Leone Leite, a Ludmila Cristina e o Thiago. E aí vai convidar vocês, amigos e parentes, para vir aqui, fica aqui na frente, fechar a rodinha com a gente. É um encontro de amigos, é uma conversa. Todos pertinhos, tudo frente, Olívia. E mãe de Olívia. Não, dá licença, por quebrar o protocolo, ele se sentou à mesa sem se anunciar. Você fala, é nosso presidente do Instituto Histórico Geográfico. Aí tá a falta da pessoa que coordena a relação. O presidente faz o próprio cerimonial, não é assim isso, né? É verdade. Então, abrindo nossa conversa de hoje, vou contar um pouquinho da história do Instituto, né, o que é um Instituto, para a gente poder saber, né, o que é essa instituição, por que ele está aqui, qual é a nossa história, só para a gente ter uma ideia geral de tudo, tá bom? Não vai ser muito longo.
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é a mais antiga e tradicional entidade de fomento da pesquisa e preservação histórico-geográfica, cultural e de ciências sociais do Brasil. Ele foi fundado em 21 de outubro de 1838, junto com o Arquivo Público do Império e com a Academia Imperial de Belas Artes, que tem duas diretrizes principais: a coleta e a publicação de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo ao ensino público de estudos de história. Essas foram as diretrizes iniciais lá de 1838. Vocês perceberem como que a nossa instituição, ela vem de um pensamento, de um trabalho do início da nossa história do Brasil. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo foi fundado em 12 de junho de 1916. A data remete ao fuzilamento de Domingos José Martins, capixaba, e aí uma parte da história diz que ele é daqui de Marataízes, né? Ali acho que é de Boa Vista, se eu não me engano. Uma outra parte da história diz que ele é lá de cima, né? Pernambuco, aquele lado de lá. Mas aqui no Espírito Santo ele é considerado capixaba de Marataízes, nascido em Boa Vista. Capixaba e herói da Revolução de 1817. É hoje a associação cultural mais antiga do Estado que ainda está em atividade. O Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira de Mirim é uma instituição cultural cachoeirense fundada em 1º de janeiro de 1944 como núcleo sul do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Apenas em 5 de junho de 1995 passa a ser o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeira de Mirim. Ele foi a primeira instituição, o primeiro instituto histórico criado após a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo. Então é o primeiro municipal. Primeiramente estava criado e depois se separou, ficou independente. Então, vou contar agora uma historiazinha mais recente, já agora da nossa época, para a gente conhecer um pouquinho dessa retomada do Instituto. Em reunião no dia 6 de abril de 1994, no Centro Operário de Proteção Mútua, o Núcleo Sul do Instituto Histórico contava com o presidente Manuel Gonçalves Maciel. Informou que em reunião no dia 2 de março de 1994, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, através de sua diretoria, em nome do presidente Fernando de Moraes, concedeu autonomia administrativa e financeira ao núcleo cachoeirense. Naquele período, o núcleo Sul tinha como parceiros a Casa de Cultura, a Academia Cachoeirense de Letras, a Associação dos Amigos da Bacia do Mirim, o Rotary Club, Lions Club, a Casa da Memória, promovendo incentivo à cultura e preservação da memória cachoeirense, através de edição de revistas e jornais, concursos, fotografias e monografias referentes à história de Cachoeira. Ao longo das atas que eu vim pesquisando da década de 90, eu encontro o registro que o Instituto Histórico recebeu o apoio do vereador na época Igno Sul, com doações financeiras para a execução de concursos de fotografias, monografias e textos que falavam da história de Cachoeira. Neste período, contava com a ajuda em conhecimentos históricos do senhor José Banheiras, pai da Ludmila, seu Nelson Silvano, Ataí Caim, Alma Selva, Paulo Serita Queiroz, Paulo Tinha e outros membros que participavam do Instituto naquele período. Na ata de 2 de agosto de 1995, foi eleito como patrono cívico e historiador Antônio da Silva Marins, que escreveu a obra Minha Terra e Meu Domicílio, que serviu de base para o registro das primeiras histórias de Cachoeira. Lá na nossa sala do Instituto, tem uma pequena história, tanto do professor Maciel, né, que foi o presidente desses primeiros anos do Instituto, quanto do Antônio da Silva Marins, que é considerado a primeira pessoa que escreveu, estudou, recolheu e escreveu a história de Cachoeira.
à Secretaria Municipal de Cultura e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano a realizar o tombamento de vários prédios da cidade, com exposição em praça pública das fotos e apoio a várias atividades envolvidas pela Secretaria de Cultura. Em 9 de julho de 96, o Instituto Histórico foi reconhecido, através da Lei de número 4.218, como uma instituição de utilidade pública pela Câmara Municipal de Cachoeira. Em 1997, foi apresentado letras para se eleger o hino oficial do Instituto Histórico por Alma Selva, Nelson Silvano, Leonor Pereira e Raul Sampaio. Da mesma forma que aconteceu alguns anos atrás, também neste período, que foram feitos estudos para a criação da bandeira que recuperamos em breve este símbolo. Então nós temos aqui, aqui está o desenho da bandeira do Instituto Histórico, né? Tem o símbolo do Instituto Histórico, está nesse quadrinho aqui, que é, se Deus quiser, seguramente, bem próximo, vai ter dinheiro para mandar fazer uma bandeira para o Instituto, né? Daquele modelo aí. Nós temos a letra direitinho e a partitura do hino que a Fernanda, né, em 2019, né, tocou para a gente na Casa do Memória. Né? Na verdade, esse hino, eu grafei a partitura a partir da voz do professor Taicaí na cozinha dele. Tive essa alegria. Ele fez esse hino, letra dele, com o Evandro? Eu não lembro de cabeça. Eu também não lembro, mas ele, enfim, ou o seu mal, consegui grafar tudo e escrevi. E é um hino muito bonito. Acho que a gente precisa gravar. Vamos conversar com o Adilson, o coral, aprender e crescer a tudo, né? Já que ele está gravando todos, sim. Ele pode depois fazer um disco só dos hinos cachoeirenses. Pois não, a gente sugeriu inclusive um álbum de partituras com esses registros, porque aí me fica para a posteridade. Vamos continuar a nossa historinha aqui. Em 2001, o Instituto Histórico tem como novo presidente o seu Evandro Moreira, que respondeu pelo Instituto até 2018, já numa situação bem delicada de saúde, bem doente. Em 2019, através da vontade da Academia Cachoeirense de Letras, grande parceiro do Instituto Histórico, do passado, no presente, nós estamos dividindo hoje pelo passado, inicia conversa sobre o interesse em reativar o Instituto, porque nesses últimos anos, 2015 a 2018, o seu Evandro não estava muito doente, o Instituto ficou parado, não tinha reunião, não fazia nada. Então, né, a academia, né, motivou que arrumasse uma forma do Instituto voltar. Então, me propus a levantar as informações, levando em consideração da amizade que na época a gente tinha com o seu Nelson Silvano e o Evandro Moreira. E aí, conforme acordado em 2006, o Instituto teria uma sala no antigo prédio do Centro Operário, quando foi assinado o contrato de concordado para a instalação do Centro Cultural Nelson Silvano, composto pelo Grupo Balé de Teatro e o Centro de Gerson Valadão. Assim, depois de algumas conversas e leitura das artes, a gente conheceu um pouquinho da história que estava acontecendo, e aí, com o último presidente, o seu Evandro Moreira, deu a sua bênção, ainda doente, mas ele deu a sua bênção e conseguimos fazer. Então, em 16 de maio de 2019, a primeira reunião na sede do Arquivo Público Municipal de Cultura, Sala Evandro Moreira, instituição companheira também dos trabalhos do Instituto Histórico. Tivemos a presença nessa reunião de 20 profissionais de diversas áreas que se colocaram à disposição de contribuir para a reativação dos trabalhos de pesquisa e preservação da história de Cachoeira do Mirim. Assim como, juntamente com o Centro Operário de Proteção Mútua, realizamos todos os anos a recepção do cachoeirense ausente, presente, a partir do falecimento do seu pai deles, que era do Instituto. E aí, quando ele parte, a gente, junto com o Centro Operário, essa parceria, né, de continuar com essa tradição cachoeirense da recepção do cachoeirense ausente presente lá naquele espaço. E desde 2019, então, começamos com pequenos passos,
mas estamos caminhando para o crescimento e fortalecimento do Instituto em nossa cidade. Com o advento da pandemia, do coronavírus, que aconteceu logo depois da reabertura do Instituto Histórico em 2019, tivemos um afastamento de alguns membros e por isso estamos aproveitando a abertura da nova sede aqui no prédio e recebendo esses novos membros para fortalecer as atividades do Instituto Histórico. Foi um pequeno resumo da nossa história para você conhecer o que é o nosso Instituto Histórico. Fernando, pode falar um pouquinho para a gente? Eu não tenho muito a falar assim em direção à história do Instituto, mas eu acho que em direção à importância, né, do Instituto Histórico Geográfico, no estimar quando colocam o nascedor da instituição no século XIX, até achei que ele fosse de antes, né, não me recordava, não sei se eu tinha essa informação, porque a gente não retém as informações, a gente ouve as informações e depois elas vazam, né? Eu não me lembrava de 838, mas assim, eu reforço a importância dessas instituições que guardam a memória e fazem o pertencimento de uma cidade, de um estado, de um país. Sem isso, a gente não é povo. A gente só é povo quando está vinculado às nossas raízes, às nossas tradições, à história que foi vivida para que estivéssemos aqui hoje. Então, graças a nomes como professor Evandro Moreira, professor Caí, professor Maciel e tantos outros, Nelson Silva e tantos outros, né, ainda entre nós, Paineiras, um amigo muito querido, Ludmila, sabe, toda a recepção do Cachoeirense ausente, eu fico pensando, cadê a Ludmila para apontar o Atanagildo, né? Porque ele fala, minha filha Ludmila vai apontar o fundador do Centro Operário, que me faz muita falta. Então, esse pertencimento, quero deixar aqui registrado o nosso dever, hoje como gestora pública, mas na vida, como pessoa, como artista que sou, como formadora musical que sou, a relevância do compromisso que cada um de nós temos que ter com a história, com a memória, com as nossas raízes, com aquilo que nos identifica como povo. Porque senão a gente perde todos os livros, perde as referências, aí o risco de entrarmos em movimentos vazios, que não constroem, que não vão em direção à coletividade, ao interesse comum, que deve prevalecer sobre o interesse privado, há os riscos da gente se embrenhar nesse tipo de ideologia muito grande. Então, conhecer a história para lançar no futuro, um olhar calçado numa realidade construída. E aí sim, a gente sonha sonhos novos, direciona e constrói o futuro que a gente quer. Mas calçado no passado. Ignorar o passado é cometer novos erros, né? Repetir histórias já superadas. Então, a importância do Instituto Histórico Geográfico de Cachoeiro e a volta à atividade, né? A gente começou a mobilizar em 2019, fazer umas reuniões já dentro do Arquivo Público Municipal de Cultura. Então é isso, deixar registrada a importância disso. E nunca se decepcionar com poucas pessoas. As coisas da cultura reúnem poucas pessoas mesmo. Cultura é uma luta de muito poucos, mas com reverberação de muito, para muitos. Diga-se isso, o papel da cultura durante a pandemia, onde todos estávamos isolados. Não fosse a música, não fosse os filmes, não fosse a arte, nós tínhamos enlouquecido no período da pandemia. O que nos salvou da pandemia não foi só a construção das políticas públicas de saúde, o desenvolvimento da vacina, não foi só a indústria química que nos salvou. O que nos salvou da pandemia foi a arte. Porque estar em casa, sem livros, sem vídeos, sem música, teria, acho que, enlouquecido na vida das pessoas. Assim? Então a gente precisa dar valor a isso e lutar, construir esse direcionamento. Quando o governador citou uma coisa que me marcou muito, e que eu concordo, todos nós sabemos, e curiosamente ele citou, ele falou, as pessoas que dão valor
sociedade pacífica, um olhar no passado, projetando um futuro cheio de raiz. Então, muito feliz, parabéns, Lu, Déia, Márcia, os lutadores desse instituto, né, da qual eu orgulhosamente faço parte, quero continuar fazendo. Enquanto eu estiver gestora de cultura, eu vou disponibilizar a instalar de vocês. Quero fazer um registro que a Unívida lá, dentro da Academia de Letras, né? Eu citei aqui várias vezes que a Academia é parceira do Instituto, e a Unívida está aqui como parceira. Unívida, quer fazer um comentário, quer citar alguma coisa? Eu não teria um comentário a fazer sobre essa fala da Fernanda, porque também foi algo que me tocou bastante. A fala do treinador ontem, e eu acho muito interessante que quando ele falou isso, eu me lembrei de, dentro da minha área de interesse, né, sempre gostei de ler, sempre quis escrever, mas foi durante a pandemia que surgiu um boom de clube de leitura, de clubes de leitoras, clubes de leitores, clubes do livro, e isso foi algo que entrou na minha vida. Eu participava durante a pandemia de um clube do livro e um clube do filme, que se reunia uma vez por semana, e a gente assistia 3 filmes por semana e discutia um livro por semana, e por causa da ânsia, da necessidade de trocar, de estar juntos, e foi algo que não saiu da minha vida depois desse momento da pandemia. Existiam clubes, lógico, é uma prática antiga, mas foi uma febre. E eu li na época várias reportagens e até hoje leio muita coisa que isso provavelmente também será estudado. Um movimento de pessoas naquela situação e o quanto isso também ajudou a salvar as pessoas, se conectando online, falando sobre os livros que amavam, os livros que estavam lendo, os filmes que estavam assistindo, e o quanto isso depois alguns permaneceram no virtual, outros foram. Eu participei, esses 2 que eu participei não existem mais, eram online, mas os outros que surgiram depois disso, presenciais, né? Então, assim, eu concordo plenamente com o que o Fernando falou ontem. Eu achei muito legal, a Fernanda citou, isso também foi algo que me marcou, e como a gente já pode observar isso de 4 anos atrás, como um movimento das pessoas, e o quanto isso será observado no futuro como um momento histórico, também marcado por essa necessidade de nos conectarmos através das histórias, da literatura, do cinema e da arte. Então eu acho que são 2 coisas, eu acho muito legal que as salas estão juntas, porque são 2 coisas que eu tinha uma professora de literatura na faculdade, na Isis, que falava que a literatura é uma máquina fotográfica, ela registra o tempo, né, o tempo presente, o tempo do escritor, a literatura se apoia sobre a história. Então eu acho que a junção das 2 salas, dos 2 institutos da mesma sala, são de imenso benefício para ambos, e eu fiquei muito feliz quando o Thiago foi convidado para participar. É isso. Obrigado, Felipe. A Déia, ela é o instituto de mais tempo, né? Ela participou lá um pouquinho mais do passado, está com a gente até hoje. Aí eu gostaria que você passasse um pouquinho daquilo que você viveu lá no passado para a gente. Boa noite, né? Eu falo que viver a história, né? A gente viver o passado. Existe uma frase nossa, né? Quem gosta de passado é vencido, né? Todo mundo fala muito isso. Mas eu falo que o passado é muito rico, se a gente souber, né, usar esse passado. E eu falo que eu tive um privilégio muito grande de conviver com a história de Cachoeira muito perto de mim. Professor Maciel, professor Caí, professor Nelson, Evandro Moreira, o meu avô, professor José, Paineiras, né? Foram pessoas muito próximas a mim. Eu tive a história muito próxima, contada. Ela não foi contada, ela foi vivida. E eu tive um prazer muito grande quando o Evandro Moreira me convidou para participar do Instituto Histórico. E eles me convidaram para ser secretária deles, né, do Instituto
quando eles me convidaram, eu falei assim, mas ser secretário, eu falo assim, nem ser secretário com a gente. E eu vivia com eles a história deles, né? Tudo que eles passavam, a forma que eles contavam a história, e era uma história muito rica, contada por eles. Então, eu falo que para mim isso foi muito importante, porque você viver a história ali, né, na essência, com eles ali, participando naquele movimento com eles, é algo que não tem, você não, eu falo que você não tem preço. E a gente vem perdendo isso ao longo dos anos. A gente vem perdendo isso, a gente vem perdendo essa história e nós precisamos desse resgate. E o Instituto Histórico ele vem exatamente para isso, para que a gente possa resgatar essa história de uma forma correta e buscando mesmo esses elementos todos, seja de personalidades que a gente tem, que são personalidades que a gente tem na nossa terra, da história da nossa terra, dos patrimônios que a gente tem, e que eles buscavam isso, na essência, seja na literatura, seja na música, seja na cultura, porque nós temos uma riqueza muito grande dentro de Cachoeiro, dentro desse nosso território, nós temos uma riqueza muito grande, e que às vezes ela não é contada, porque às vezes as pessoas esquecem de contar essa história. E essa história está se perdendo. Né? Hoje até nós estávamos falando sobre isso, quando a gente tem as reuniões, a gente vem falando de que forma a gente pode resgatar essa história. E lá atrás eles já falavam sobre isso. De que forma que a gente podia contar essa história. Né? Mas não é contar uma história superficial. E buscar mesmo no fundo com as pessoas, com as famílias. Porque muitas dessas pessoas não estão mais entre a gente. E de que forma nós perdemos muita história, né? Nós perdemos muito da história, né? Com as enchentes que vieram, com alguns patrimônios nossos que estão sendo aí perdidos de alguma forma, os patrimônios materiais nossos, e de que forma que a gente pode resgatar essa história. Então, assim, nós temos muito trabalho dentro do Instituto. E naquela época eles já falavam sobre isso. Então, de que forma que a gente pode resgatar isso? Então, o Instituto tem esse papel. Não só dentro do Instituto, mas unindo todas as secretarias, a gente faz esse trabalho. Então, vocês que estão chegando também têm esse papel dentro da gente, né? Dentro das escolas, dentro dos coletivos. Todos nós temos esse papel. E eles já falavam sobre isso naquela época. Então, era muito bom ouvir a história deles. Então, que a gente possa fazer esse trabalho junto, porque esse é o papel que a gente tem. E eu vou falar uma coisa que eu tive esse ano na festa de Cachoeira, né, lá do Centro Operário, como que a gente sente a sua falta. É aquilo que a Fernanda falou, na hora que fala, né, lá, a contadora oficial, de lá mostrar todas as fotos, a gente sente muita falta. E agora você dentro do Instituto, então a gente eu vou lá só. A gente tem de volta a montadora oficial das fotos. Nossa, lá dentro do seu. Eu acho que não só apontar, mas também tirar as fotos que era a sua responsabilidade, fotografar. É uma das coisas que a gente precisa muito. A gente tem a parceria do Arquivo Público Municipal, né, o João, né, ele está gravando, né, ele é servidor do Arquivo Público, está ali gravando para fazer o nosso registro, mas a parte de fotografar não é feita porque não consegue. Então, né, você junto com a gente agora, a gente volta com suas atividades, a ponta do fotógrafo oficial. Né? É isso. Obrigado, pelo um pouquinho da história da história. Márcia, nossa vice-presidente, né, dá uma saudação para os nossos novos membros. Eu falei para o Silmar que eu não sou boa de conversa, não. Porque não sei florear muita coisa. Eu sou bem direta nas coisas que eu falo. Mas eu acho importante que já que a gente vai ser colegas têm que conversar para ser amigo. Então, justifica
justifica eu ficar de boca fechada. Eu vi que o semáforo da história, resgatou a história, que a TEA resgatou também a memória do Instituto, a Fernanda mostrou sobre a cultura, o que passa, o histórico, a importância do Instituto. E eu, não é puxando o saco, porque não é meu perfil fazer isso. Se eu estou no Instituto até hoje, é porque eu vejo a garra do Lucimar para o Instituto. Na hora que eu penso assim, meu Deus, tão bom ficar na minha casa, eu vou entrar, fiquei 30 anos dando aula, porque eu fiquei 30 anos dando aula no liceu, agora que eu aposentei, eu vou, aí eu vejo o Lucimar com aquela força, aquela vontade, eu falo assim, não, mas sou eu que vou desistir, não posso desistir da cidade. Então, se o Lucimar é a minha inspiração para estar aqui. Ele não sabe disso não, mas eu tenho duas pessoas que me inspiram muito. O Lucimar e uma senhorinha de 80 anos que faz hidroginástica comigo. Toda vez que eu desisto, eu olho para essa senhora, 2 anos, antes de chegar lá, eu falo assim, eu não posso desistir, porque ela está aqui. Então, eu vejo a garra do Lucimar, desde quando eu dava aula, ela vinha no liceu e ele chegava lá naquele grupo, ela lá de teatro, aquele monte de gente maquiada, ele nem sabe disso, mas ele tumultuava a minha sala para entregar papel e aquela confusão. Então, quer dizer, você vê que ele já trilhava a história de Cachoeiro desde essa época, que ele já vinha trilhando a própria história da cidade. Então eu vejo quando eu participo dos encontros aqui e outras coisas de cultura aqui, eu fico olhando assim, nossa, como esse pessoal da cultura trabalha e o pessoal, às vezes eu venho assim, não valoriza. Quantas cidades não tem nada, a riqueza que tem Cachoeiras. As pessoas não observam a riqueza, como que esses dois trabalham a cultura. Não é puxando saco não, gente. Eu estou aposentada, não preciso estar puxando saco. Meu marido trabalha na prefeitura também, então a gente nem está pedindo emprego na prefeitura. Então, não é essa questão, é de ver que eles me inspiram. E quando ele chegou com esse monte para dar um marco assim no Instituto, eu falei assim, nossa, que coisa boa. Olha quanta cabeça para trabalhar, quanta gente para garantir. É só não é? Eu não sou cachoeirense. Meu marido, meu filho, sou assim, como diz o pai, ele fala assim, Márcia, vou te colocar, né? Porque eu trabalhei com paineiras no liceu há muitos anos. Você um dia que ele foi cachoeirense, quer dizer, não se preocupa não, você vai ser cachoeirense. Eu falei assim, não posso, paineiras, eu sou de Cachoeiro. Ele falou assim, então eu vou arrumar outra coisa com você. Então você vê que abraça a gente, então a ligação da cidade, abraçando, acolhendo a gente, acolhe na escola, quando eu fui para o liceu, fui acolhida da escola, os colegas, esse acolhimento que Cachoeiro tem, isso é história, né? Isso não só a paisagem, a geografia de Cachoeiro, mas toda a música, todo o hino, todo grupo ela de teatro, toda essa luta cultural, isso é muito, isso me toca muito, porque sozinhos dentro da sala de aula a gente não faz história, a gente conta história. Quem faz história é a Fernanda, é a Téia, é o Lucimar, são vocês agora que vão fazer a história da cidade, que vão guardar a história da cidade. Então eu fico agradecida por estar fazendo parte. E acredito que a gente pode, esse ano, fazer alguns encontros, fazer um encontro na minha casa, fazer um na Casa Terra, não dá, porque está lá em Maria Thaís, mas se a gente fizer na
Vamos fazer um igual. É para a gente poder, porque o entrosamento faz a gente um segurar na mão do outro, né? As relações. Então eu queria falar assim, professora, não estou brincando, não. Você me dá essa esperança de estar aqui, de fazer parte. Eu acredito que agora que eu estou aposentada, eu vou participar mais assiduamente. Eu sofri um acidente há pouco tempo, no meio da rua, gente, dá até vergonha, caí no meio da rua, mas foi grave. Fui no meio da rua, mas foi grave. E agora que eu estou retornando a andar, não faço mais nada, mas fazendo fisioterapia e ginástica para conseguir continuar meu pé andando. E falando um pouquinho da minha vida para poder estreitar mais a conversa. Mas espero a gente poder ir em frente e fazer assim, que todos conheçam e valorizam o trabalho nosso e de quem faz a história de Cachoeiro. Né? Obrigado, Márcia, por ter falado. As direcionadas a mim diretamente, né? E ao Instituto e ao Escola. Já que você falou tanto história, vamos ouvir então um pouquinho da história de cada um. Né? Isso. Para a gente conhecer um pouquinho, a gente falou da gente, vocês conheceram um pouquinho do Instituto, da gente, agora vamos nós conhecer vocês que estão chegando, né? Então vamos, Camila, você começa. Sim, prazer. Agradecer o convite, colega de cultura Lucimar. Eu sou Camila Malacarne, sou mateense de nascimento e adotei há 15 anos Cachoeiro, porque aqui estou como produtora cultural, uma empresa estabelecida, né, juntamente com a Karina, minha sócia. Minha formação é comunicação social, publicidade e propaganda, fiz alguns meses de jornalismo, mas a publicidade me sugou tanto que eu já, mal assim, estudante, já caía na área de projetos que envolviam desde comerciais de TV até projetos culturais de eventos, encontros, propriamente dito. Então, há 15 anos eu aqui em Cachoeiro e em outras cidades e estados desenvolvemos projetos culturais ligados à cultura de forma geral. Eu escrevo, eu habilito em algumas leis de incentivo ou busco recursos diretamente. Essa é a minha função, né? Iniciamos no meio ambiente, com a pauta ambiental, porque no início da trajetória foi a área técnica ambiental, a engenharia ambiental, e namorando a educação ambiental, adentramos na cultura. Porque, embora o meio ambiente seja uma pauta urgente e necessária, é pelo viés cultural, é pela exibição de um vídeo, é pelo lançamento de um livro, é por uma contação de história que eu conseguia falar de meio ambiente. Né? Então, assim, há 15 anos com as ações, eu tenho ampliado, né, o meu portfólio na área de produção cultural, mais precisamente elaboração e gestão de projetos. Então, eu acredito que, só um parênteses, apaixonada pela história do município, encantada por entender que aqui é o nascedouro de artistas capixabas, sem demérito para as outras cidades, mas aqui nasce com força pessoas brilhantes da arte e da cultura. Então, muito honrado em fazer parte desse rol que aqui existe, vocês, né? E todos os outros que antepassados, os outros que passaram por aqui. E uma forma que eu sinto que eu venho somar esforços e forças é através do meu trabalho que eu já realizo, né? Conectar o Instituto, ver essas ações que vamos aqui elencar em conjunto, como que eu posso projetá-las para Cachoeiro do Brasil? Como que eu posso trazer entes privados para fazer parte disso aqui com o financeiro, propriamente dito? Como que a gente pode buscar recursos para as ações? Como a gente pode melhorar o que já existe ou intensificar aquilo que precisa ser feito? Né? Então, digamos que agora, exatamente nesse ano, eu estou passando por uma transição de carreira, estou deixando um pouquinho o audiovisual, aquela apertar o botão da câmera, que nós fizemos 2 documentários alusivos à história de Cachoeiro, que é Descobrindo Itabira,
e o Retratos da Princesa do Sul, sobre Memórias de Cachoeira sobre Olhares de Gonçalves, que inclusive estão gratuitamente exibidos no YouTube. Então, é pegar esse conhecimento, que agora eu estou aprimorando para virar somente negociadora das artes da cultura. Eu gosto desse nome negociadora, porque eu acho assim, que nós temos, pela renúncia fiscal, pelas leis de incentivo, um nicho muito forte, muito bom financeiramente para aportar recursos, né, que é o eixo cultural. Né? Mais recentemente, com esse boom da cultura, né, que o novo governo trouxe, indiscutível falar isso aí, a gente tem agora a oportunidade de alcançar de uma forma melhor esses recursos, de uma forma mais transparente, mais direta. Então, eu estou na transição que agora quero virar só negociadora das artes. E por que não trazer essas ações do Instituto para o portfólio, né? Eu acho válido, está no escopo do meu trabalho, tudo que eu trabalho, desde o audiovisual, a contação de história, literatura, as artes cênicas, perpassa pela história de cada grupo, de cada ação que está sendo colocada ali no projeto, e eu não tenho como fugir mesmo dessa ligação com o histórico cultural desse município aqui. Então, eu só tenho a agradecer e espero que eu possa contribuir positivamente. Você não falou, você não comentou que você também fez o documentário que está lá online do Carnaval. É verdade. A história do nosso Carnaval. Exatamente. O Carnaval, Cachoeiro 100 anos de folia, um acervo que gentilmente foi cedido pelo Arquivo Público, com parceria com Igner Mansur, que é um grande patrono da memória de Cachoeiro. E, na verdade, assim, ontem, inclusive, estive com o Lucas Chuína, do Cine Clube Jesse Valadão, encerrando uma oficina de cinema nas escolas. E aí ele me mostrou uma foto em que o Jesse Valadão em pessoa estava, né, na inauguração do cinema. Segunda memória aqui em Cachoeiro, gente. Jesse Valadão, um dos maiores atores e produtores de cinema desse Brasil, reverenciado, inclusive, em vários países. Então, olha como Cachoeiro é rico. Eu estava lá e o ela foi de 2 cenas. É? Na inauguração. Estava lá. Show, obrigado. Camila? O Camila já deu uma história aqui da minha vida. Mas eu sou formada em engenharia ambiental, né? E da engenharia ambiental a gente começa a fazer milhares de coisas, às vezes a gente tem até que filtrar. Mas sou de Cachoeiro, nasci aqui, né? Sou fruto do Conservatório de Música, desde os 9 anos de idade. Mas no decorrer da vida a gente sai de Cachoeiro, vai morar em outra cidade, volta, a minha família toda aqui. E nesse tempo, assim, no tempo que eu tenho aqui, eu vi que Cachoeiro nunca valorizou o pessoal daqui. Então, não foi só eu que vi, mas todos que participam, são amigos meus que saíram, não voltaram, são poucos dos que voltam, né? E a parte ambiental, ela me abriu um leque tremendo, não só na educação ambiental, mas na qualidade de vida. Não é só planta e bicho, a gente fala de história, se a gente não conhece história, a gente não tem como fazer educação ambiental, é muito difícil. E por meio dessas ações que a gente, falei com a Camila, cara, vamos começar a contar a história, que é o nosso forte, né? E junta um e junta outro. E vou pesquisando e vimos que Cachoeiro não tem pouca história, não, tem muito. Mas assim, principalmente o Mansur, o famoso cafezinho com o Mansur até no leque. Então ele fala assim, procura aqui, procura ali. O primeiro que a gente fez foi o Itabira, a gente ficou apaixonado. Porque do Itabira surgiu vários, só que a gente também não tem tanto tempo para ficar escrevendo histórias. E são vídeos que a priori ia ser de 10 minutos, 15 minutos, né, que a gente foi tratado para fazer. Quando viu, dava 30. Aí olhando para a cara dela, quer saber? Vamos deixar. Né? E vou deixar livre para quem quiser conhecer. O último agora, que foi do Gil, a gente ficou até surpreso. Em uma semana deu 600 visualizações. Então o pessoal procura, né? E os questionamentos, né? Eu não sabia que Cachoeiro tinha essas fotos antigas, que a gente fez uma narração da Camila contando um pouco das histórias, da Maria Elvira, do neto do Gil Gonçalves, que já fala um pouco do autor, então teve toda a história no meio da fotografia e o pessoal não tinha esse questionamento. Então a gente, assim, quando você vai falar
ela nasce da história do município. Você vai falar de impacto ambiental, que eu acho que o Instituto, não sei se está no escopo das ações do Instituto. Ela nasce da história, até para você fazer uma linha do tempo. Como o impacto foi parado, como foi gerado. Então, assim, nesse meio da história, a gente escuta a própria Maria Elvira, uma das falas que marca, a fala que marca em Cachoeiro, é o ponte, é o descobrimento dos artistas, né? No livro, se eu me envolver depois, ela tem uma fala que ela fala: será o Rio Itapemirim, se todo mundo que é artista, que bebe do Rio e vira artista. Ontem mesmo, encerrando a nossa oficina de seguidor, um artista veio dar uma palestra para a gente, saiu de Luiz Martins para vir para cá. A gente conseguiu trazer um diretor de cinema para os professores, dando aula para os professores. E ele é daqui, eu não sabia. O cara era daqui, foi para lá, foi para o Rio, agora está em Vitória, como falei, a maioria. Ele falou a mesma coisa que eu estou falando, a palavra dele é minha. O pessoal daqui sai daqui para ganhar vida lá. E eu escutei Gilberto Martins, os melhores artistas da vida de Cachoeiro. E aqui as pessoas não conhecem o nome do valor, e a gente não tem oficinas de formação para aumentar o que a gente já tem aqui. Não só a história, mas os artistas. E as próprias pessoas que estavam lá na oficina, o depoimento, mas eu não conheço a história, não tem divulgação. Não só as oficinas, está faltando a visibilidade. Então, eu acredito que a gente, como formadores de opinião, que está estudando, o mundo fala assim: olha, a história tem, procura a secretaria. E o órgão, assim, as pessoas têm é como se fosse esse espaço muito longo, né? E eu nunca tive problema com o órgão. A gente chega lá, vai, se está bem, se não der, a gente vai embora. Mas as pessoas têm medo dessa aproximação, têm medo de chegar aqui, sentar, conversar, vamos ver o que é bom. Como ele estava conversando, a cultura não é um. Se eu fosse pensar por mim, eu ia gastar uns 10 minutos de vídeo e ir embora. Eu falei, não, vamos aproveitar e fazer o que é de bom, né? Então eu acredito que a gente tem muito o que melhorar na cidade, o que registrar e dar visibilidade em Cachoeiro lá fora. Eu estou aqui hoje, mas lá fora eu não sei se é coisa boa. Aqui não, mas lá fora a gente é referência, né? Eu sempre falei com a Fernanda, falei assim, a gente é referência do Secretaria de Cultura. Lá, o termo do Estado é a melhor que temos, é aqui em Cachoeiro. Então é a que mais tem ação, é a que mais dá oportunidade, só que as pessoas aqui gostam de falar, mas como a Fernanda falou, quando tiver um ou dois aqui trabalhando, não vou escutar ninguém, vamos fazer, né? É a nossa parte. Obrigado. Leone? Então, meu nome é Leone, eu sou estudante de letras, né? Eu não tenho uma bagagem cultural como todo mundo tem aqui, comecei agora. Comparado ao pessoal que é bem pequenininho ainda. Eu tive meu primeiro contato com a cultura fazendo estágio Eu visitei lá, você no Museu Ferroviário, que foi onde eu descobri que existia outro Cachoeiro. E eu, como a maioria da população de Cachoeiro, não conhece a história de Cachoeiro. Né? A grande maioria da população que a gente não conhece, é meio perdido. É como se entre o passado que teve Cachoeiro e no meio termo ali, a história meio que ficou apagada. Então eu, como a maioria do pessoal que não entendia, achava que Cachoeiro era largado, mas entrando na cultura eu conheci o pessoal que trabalha com isso, para manter essa cultura ainda, para poder levar a história adiante, né? E eu comecei a gostar muito da cultura lá, no Museu Ferroviário lá, eu perdi a hora, fechava o museu de 6h30, 7 horas da noite, conversava com a senhora menina que ia para Aparecida do Norte, coloquei um monte de bainha lá, ficava conversando o dia inteiro. Ficava até 7 horas. Aí o Mário tinha que ir lá me gritar para fechar o museu, porque estava dando 7 horas já, que eu estava agarrado com o povo lá. Então eu fui vendo que Cachoeiro tem essa história, né? E é que a gente mais escuta essa coisa de exportar. A gente exporta e não consegue manter a nossa cultura aqui. Em vez de nós irmos para o Brasil todo, queremos trazer o Brasil aqui para Cachoeiro, né? Que a gente pode trazer, aumentar, né? E o Instituto em si, né? Acho que vai ajudar muito nessa parte de formar na área da cultura, como eu vejo mais na parte mais da área cultural, é uma área que está crescendo muito agora. Nós temos muitos artistas, cantores, escritores, tem sendo lançado quase 2 semanas de conferência. Então a gente conseguir dar essa possibilidade para as pessoas e saber que no Cachoeiro também pode se sentir abraçado e saber que na cidade a gente precisa crescer, não sair da cidade para crescer. Que
que a maioria faz, a gente pega, sai de cachoeira para crescer, porque aqui a gente já não se sente acolhido ou abraçado. Então, essa parte da cultura aí que eu fiquei assim, eu falo muito como que o povo cachoeiro não entende isso, né? Como que ele não tem essa história, não sabe? Isso era muito pensando sem conhecer a cultura, depois eu conheci e falo, tem cultura. E o passado de cachoeiro é grande, é um dos mais gloriosos que a gente tem aqui em cachoeira, assim, perante o Brasil, que é coisa nacional, é até internacional, os artistas nossos, cantores, tudo, né? Então a gente ficava assim, aí quando eu saí do meu estágio, eu fiquei assim, cara, agora não pensou mais aonde eu vou. Aí veio o conquista do Simar, da mesma hora que quis vir, porque já é uma coisa que, assim, eu gostava muito, eu sou curioso para fazer essas coisas, então, assim, é a melhor coisa que vai dar. Então, eu acho que como um papel aqui para começar na cultura, que eu quero fazer assim mais, para abraçar, fazer alguns projetos para a gente trazer, não só registrar a história, mas fazer parte e criar a nova história que está para vir, acho que a gente criar novos olhares, e resgatar esse povo todo que se perdeu no cachoeiro, porque eu não sabia que tinha essa coisa da cultura e tem muita gente que não sabe. Porque quando eu chegava no museu e conversava com o pessoal do museu, o pessoal falava, gente, eu não imaginava o que era um museu. Então tem gente que não, né, gente nova, gente velha, qualquer idade, todo mundo passava, a gente não imaginava que o cachoeiro era assim, que o passado era assim, que tinha isso e aquilo. Então, tipo assim, a gente tem que continuar com isso para não deixar a cachoeira ser esquecida. E mostrar, voltar, né, com o nosso cachoeiro grande de novo, fazer nossa cidade, nosso município de novo, que é uma cidade mais nacional também, trazer a cultura de volta pra gente. Acho que é isso. Isso aí. Esqueci de comentar que você comentou sobre o arquivo público. Pelo arquivo público. Saiu no Museu do Imobiliário, foi para o arquivo público. Saiu, passei 2 dias na Casa dos Bragas. Leandro estava disputado. Isso aí. Vamos ao Ludmila? Então, meu nome é Ludmila, né? Eu gosto de falar demais, então tá bem, porque eu sou filha de José Paineiras Filho, então vocês não podem falar, cara. Meu nome é Ludmila Cristina de Oliveira Paineiras Cardoso, casada com Sandro, mãe da Catarina, que está aqui ainda no forninho. Sou filha do José Paineiras, da Edith Maria, professores, né? Eu sou de formação, eu sou advogada, né? Tenho pós-graduação em Direito Eleitoral e trabalho atualmente mais em regularização de imóveis e Direito de Família. Essa é a minha formação acadêmica. Agora, a minha formação de vida. Eu sou editora de jornal, Bravo de 2008 até 2019, diagramadora também do jornal, colunista do jornal, fotógrafo do jornal, eu sou jornalista, uma palavra ampla, né? Meu pai, que era dono do jornal Bravo, né? De 1986, pode ser que 86, até 2019, que a gente está com a nossa última edição. Sou curadora do acervo do professor José Paineiras Filho, que está fechado atualmente, porque eu estou tentando organizar para abrir. Eu tenho um acervo de mais ou menos 4.000 discos de vinil, fotografias, 1.000 fotografias de vários períodos da história de Cachoeiro, antigo e atual. Tenho um acervo de mais de 10 mil fotos do Centro Operário, de 2010 a 2019, apontadora oficial da alternativa. De vez em quando eu também faço uma conta de secretária também no Centro Operário, né? Trabalhei muito tempo tirando essa parte de organização de cerimonial do Centro Operário, a recepção da excelência ausente e presente, né? Meu pai foi presidente do Centro Operário, por isso que eu tenho uma ligação forte com o Centro Operário. Sou colaboradora do Cineclube Jéssica Valadão com a filmagem da história do Centro Operário. Eu sou todo o arquivo, eu recrutei pessoas para fazer a reportagem, tirei fotografia, que é a minha atividade principal, é tirar fotos, né? Tudo para ele era foto. Tira foto disso, tira foto aqui, corre, faz aqui, faz isso. Então aprendi que
fotografia nunca é demais. Se você tem fotografia, você vai ter como contar a história depois, já que a gente tem o recurso, então vamos usar a fotografia com isso, né? Então, assim, as minhas formações de história é com ele, porque desde quando eu nasci, eu vim com a história de Cachoeira. Ele é um dos maiores colaboradores da história da cidade, né? Ele era muito pesquisador, ele gostava muito de... Ele era curioso, né? Essa é a verdade. Não conheceu ele, que sabe que ele era uma pessoa curiosa. Qualquer resposta não servia para ele. Então, ele ia assim. Então, aprendi também a ser curiosa junto com ele, de pesquisar, de querer saber. Tem muitos livros referentes à história de Cachoeira, de diversos autores, né? Então, eu tenho um acervo bem grande referente à história de Cachoeira, que está guardado comigo com muito amor e carinho na minha casa. Então, assim, está aberto também para todo mundo que quiser visitar, conhecer, embora ainda não está organizado da maneira que eu gostaria que estivesse, mas eu tenho todo esse arquivo que eu disponibilizo, que eu acho que vai trazer, agregar o Instituto para poder fazer pesquisas, né? Que a gente vai trazer elucidar algumas coisas que às vezes a gente fica perdido, isso aqui era quem e tal. Então eu tenho algumas coisas que eu posso estar colaborando aí com o Instituto. O senhor pai era um dos grandes integrantes do movimento. Sim. Tchau. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de eu ler aqui, eu acho importante tocar no nosso tema. E todo mundo falou a respeito do Lucimar. E assim, eu conheço o Lucimar há bastante tempo, né? E desde lá de trás, assim, conheci como professor, né? Tanto político como eu. E é uma pessoa assim, que ao longo das décadas, né? Que a gente veio se encontrando pela vida, assim, eu e ele sempre comentamos como o Lucimar é engajado, como ele corre atrás daquilo ali. Ele fala assim, por que o Lucimar ele sai de Cachoeira, por que ele não vai para Coronai? Não menosprezando nenhuma das outras pessoas, até pessoas ilustres aqui, mas eu quero aproveitar a oportunidade para reconhecer isso perante a sociedade cachoeirense, que há muito tempo a gente admira a sua senda, a sua luta, e você corre atrás. A gente vê assim, depois eu vim conhecer a Fernanda, né, recente, mas também uma situação parece que muitas vezes não tem todo o recurso que poderia ter para fazer muito mais, e a pessoa está ali, é sangue, é lágrima, é suor, e a pessoa está em cima, e entra o ano, sai o ano, e a pessoa está ali lutando ali, mas o que move essa pessoa? O que move esse mal? O que move a Fernanda? Agora estou conhecendo a Praia, a Márcia, conhecendo a Léa também. E sempre me impressionou muito. E aí, quando o Lucimar chamou, olha, Thiago, tem um convite. Eu não sabia o que era, mas o Lucimar chamou, não tem muito o que pensar. Aí ele falou disso. Ah, mas como é que vai ser? Então, ele não passou muitos detalhes, ele falou, não, está com o Lucimar, está tudo certo. Eu fui tendo alegria depois de conhecer a Terra, meio disso. Aí, depois fiquei sabendo que a Fernanda também fazia parte. Ele também não falou isso, né? Porque ela falou. Mas eu fiquei muito feliz com o convite. E aí, assim, como eu tenho uma tendência a falar demais, eu preferi anotar aqui, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente fica à vontade. Preservar a memória é um ato de resistência contra a indiferença. Já estou desconhecido, infelizmente eu não vou chegar. Eu sou Thiago Rodrigues Amaro Marques, um cachoeirense de coração e alma. Sou casado com uma cachoeirense, que é professora, escritora e membro da Academia Cachoeirense de Letras. Sou empresário, ex-aluno e eterno admirador do teatro, da música e das artes. Atualmente, atuo no setor de turismo e tenho a honra de ser o presidente do Conselho de Turismo de nossa cidade, Conduta. Muito do que discutimos no Conselho de Turismo são os rumos e a vocação de Cachoeiro para o turismo. Em meio a muitas discussões acaloradas sobre o tema, encontramos diversas opiniões. Alguns defendem a vocação para o turismo de negócios, outros para o agroturismo, turismo de aventura e muito mais.
Eu valorizo cada riqueza turística que Cachoeiro possui, mas para mim, o que merece destaque especial é o nosso povo. Tudo que as pessoas fizeram e fazem em Cachoeiro e por Cachoeiro deve ser lembrado todos os dias. Nossos heróis, os verdadeiros heróis que construíram a nossa cidade e até o estado do Espírito Santo, merecem ser honrados. Por tempos, fomos a cidade mais importante do nosso estado e uma das mais importantes do país. Vivemos em um tempo de obscurantismo, revisionismo histórico, desinformação, charlatanismo e todo tipo de bizarrice e caça-laias. É nosso dever destruir mitos, negar mentiras, buscar e preservar a verdade. Devemos ser arautos da cultura, da racionalidade, da boa política, do comércio justo, da honra e da coragem. Esses são valores profundamente enraizados em nosso sangue cachoeirense e precisam ser reforçados para que nunca se diluam. Esta nova empreitada pode ser desafiadora para o indivíduo, mas cada força que se soma a esse objetivo multiplica a nossa potência. Assim, é com grande desejo que me coloco junto aos destemidos colegas do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro e Itapemirim, para fortalecer esse ilustre bastião da memória, do conhecimento e da sabedoria da nossa cidade. Muito obrigado. Palmas para todos. Eu só quero, depois eu falo de todos vocês, quero fazer um comentário rápido. Agradecer todos os elogios, as lindas palavras, mas eu acho que Cachoeiro só construiu a sua história aqui, dentro do estado, fora do estado, acho pelos cachoeirenses que foram. Eu acho que se eu não tivesse ficado aqui, não teria construído a nossa história lá fora. E é esses que foram e levaram um pouquinho do que tem aqui que fez Cachoeiro ser o que é lá fora. Então, eu não tenho tantos problemas com essa questão dos que vão. Desde que esses que vão levam, né, e espalhem lá o que é Cachoeiro. Nós somos. Isso eu acho que é importante essas pessoas que foram, que vão para a nossa história. Uma observação, se tiverem oportunidade, busquem no YouTube a palestra de abertura do primeiro Fórum Nacional de Gestores de Cultura, que foi promovido no Teatro da UFRJ em Vitória, ano passado, e a fala de abertura foi da ministra Carmen Lúcia. É assim, impagável o discurso dela, quando ela fala assim, o mundo deve ter começado a acabar essa Cachoeiro, né? Porque ela começou a descobrir que fulano, que era um cachoeirense, assim. E é lá, o que o Lucimar falou, que nesse momento, onde uma ministra do Supremo Tribunal reconhece a importância cultural da cidade, e tinha ali representados, eu acho que uns 20 estados do Brasil, não tinha? Você estava Mário, Vanelli, e eram muitos estados, quase todos
Todo mundo recuperou o humor. E aí, fechando a fala dos que vão, né, também é importante os que ficam. Eu acho que os dois lados é muito importante para a cidade, né? Os que saem e os que resolvem ficar, assim como eu resolvi ficar. Eu tive várias oportunidades de trabalhar no Rio, lá em Curitiba também, pela minha frequência de ir para Curitiba, então fiz laços lá, então tive convites para ir para lá, convites para ir para Vitória, e recusei todos por querer ficar aqui, estar na cidade e trabalhar por ela aqui, né? Construir isso que a gente passos, mas não são todos que gostariam. Gostaria demais. Mas foi uma decisão assim, muito consciente e muito feliz. Nunca me arrependi. E esse é o momento que me faz ficar feliz de saber que foi uma escolha correta, né? Criar esses laços, encontrar outros parceiros que pensam como eu, coisas boas para a nossa cidade, que é muito difícil, né? O normal é quando as pessoas só falam mal do local onde vivem e não fazem nada para ajudar a melhorar o local em que vivem e desejam, sonham que a outra cidade é melhor do que aquele, né? Ele não está aqui, ele não conhece os problemas de lá, ele não mora lá. Se ele morasse lá, ele saberia os problemas de lá, né? Então vive no sonho dele lá. Então, muito obrigado pela história. Então vamos entregar o certificado. Vamos. Camila. Acho que eu tinha que ter algum carro. Nunca me deram um carro. Obrigada. Já sei que você é o Tá. Mas Tirou posso passar? foto. Karina. Podia chegar no carro. É tão engraçado que quase todas elas me chamam de chefinha, de chefa, de boss. As que vieram foram embora, os que vieram foram embora, as que Você não é projeto, a gente já Fernanda, da época de conservatório. Tinha essa Mas são coisas de quê? Eu queria produtora cultural, né? Parabéns, faz de novo, parabéns. Meus parabéns, seja bem-vindo. Eu acho que vai ser mais forte mesmo. A gente vai pensando bem. Ela sempre a gente. Eu sou mais forte, gente, eu gosto de idade. Não, eles mantêm o mesmo de original lá. Mas agora a gente tem umas fotinhas. Tchau.